Boa tarde, meus irmãos. Dando início à nossa reflexão dessa tarde, nós vamos ler uma passagem do Evangelho que está em Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18, que trata da parábola da candeia, e diz assim: Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vamos orar. Deus Pai, de infinita bondade, misericórdia e justiça, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo que abra os nossos corações, que abra as nossas mentes, para que as palavras do Seu Evangelho, para que as palavras, Senhor, do texto que iremos refletir, possam penetrar em nossas almas, possam os nossos ouvidos escutar a tudo o que quer ser dito, Senhor. Dai-nos a possibilidade de sermos mediadores da Sua palavra, do Seu Evangelho, e que, acima de tudo, Senhor, não só fiquemos na palavra, nos discursos, mas que, acima de tudo, sejamos também ação, Senhor, que é isso que esperas de cada um de seus filhos após ouvir e meditar sobre o Evangelho. Dai-nos a paz, ilumina nossas mentes e coração, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a mensagem que está separada hoje para a nossa reflexão está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, e editada pelo Espírito de Emmanuel. Está no capítulo 52 do livro e se chama Palavra Falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 17 a 18. E Emmanuel começa assim, analisando esse versículo. Como foi lido na nossa preparação inicial, esse versículo está dentro da parábola da candeia que Lucas nos trouxe no capítulo 8, versículo 16 a 18. E Emmanuel busca dois desses versículos, o 17 e 18, e vai fazer essa análise, essa reflexão, que ela possa penetrar em nossos corações, que possa fazer parte da nossa prática e que não seja simplesmente um discurso, uma oratória ou uma leitura, Senhor. Emmanuel começa assim: a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Vamos ler um pouquinho mais da mensagem para a partir daí fazermos algumas reflexões. Ele continua: no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros,
opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Vamos parar aqui um pouco para fazermos a nossa reflexão. Emmanuel, então, chama a atenção para uma mensagem que ele intitula como Palavra Falada, que a palavra é importante, diz ele aqui no terceiro parágrafo. Primeiro ele diz assim, a palavra é vigoroso fio da sugestão. O fio é algo que liga algo a uma outra coisa. Né? Se eu pego esse fio, ele tem uma ponta que inicia e tem uma ponta que termina. Portanto, ele não está solto, ele tem uma utilidade. Tudo aquilo que falamos vai ser conduzido a uma outra pessoa. Tudo aquilo que falamos vai entrar nos ouvidos de uma outra pessoa. Que, dependendo da forma como esta pessoa ouve, a palavra dela poderá ser um bálsamo ou um veneno. Mas independe daquilo que se ouve, a nossa palavra pode ser um bálsamo ou um veneno. Mas ele está se referindo aqui a um diálogo, porque ele começa dizendo que a palavra é um vigoroso fio que conduz a uma sugestão. Toda ação leva a uma reação. E ele vai falar da palavra, da importância da palavra, de que nós ouvimos a palavra. Principalmente, ele diz, o ensinamento é recolhido por nós e é enviado para nós, conduzido, um fio vigoroso, forte, firme. Ele conduz, esta palavra conduz uma mensagem. E tem alguém que recebe a mensagem, emissor e receptor. Então ele diz assim, a palavra é importante. Saber como falamos é importante. Porque do outro lado terá alguém que estará recebendo essa palavra. Mas aí Emmanuel faz um alerta, que, por isso mesmo, se é importante saber como falamos, é mais importante saber ouvir. E aí, a gente sempre tem uma reflexão de que há uma diferença entre ouvir e escutar. Nós vamos ouvir, diz ele aqui, no templo doméstico ou fora do nosso lar, nós escutaremos os mais variados apontamentos. Apreciações acerca da natureza, também ouviremos várias questões. Críticas em torno de uma autoridade constituída, infinitas vezes poderemos ouvir. Notas alusivas à conduta de outros, ou seja, pessoas comentando, falando, discursando sobre o que uma outra pessoa fez. Ele termina dizendo assim, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto chegará até nós. E aí é que vem a grande reflexão dessa mensagem de Emmanuel, que ele chama de palavra falada. E que em algum momento ele diz que tão importante quanto falar é a nossa capacidade de ouvir. Porque aquilo que ouvimos, ou melhor, traduzindo ou colocando com um sinônimo que é mais profundo. Porque ouvir é algo automático. Se eu escuto, se eu não tenho problemas auditivos, alguém fala, eu ouço. Então é automático, é mecânico. O ato de ouvir é uma ação da adição. Agora, quando nós escutamos, escutar é mais do que ouvir, porque escutar vai exigir da gente uma concentração, vai exigir da gente uma atenção, vai exigir de cada um de nós um esforço para compreender a palavra do outro, a palavra que está sendo falada. E dependendo de como nós ouvimos,
Se ouvimos de forma automática, ou se ouvimos escutando alguma coisa, ou escutando com atenção, pensando sobre aquilo que está sendo dito, sentindo a palavra dita, a frase proferida. Eu posso ouvir o Evangelho, ouvir, 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 ouvir e ouvir, mas é preciso que esta audição automática, porque não precisamos que alguém faça, seja intérprete, porque ouvimos, é necessário que aí sim nós comecemos a interpretar, a escutar, a nos concentrarmos nas palavras que ouvimos, escutando ela, sentindo a palavra. O que o Evangelho quer nos dizer? O que Jesus quis nos dizer? O que Lucas, na passagem, diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber vir à luz. Vede, pois, como vis. Não há nada que o Evangelho esconda, o Evangelho é claro, direto, nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, nos mostra a vida eterna. Mas nós ouvimos, não ainda escutamos. Muitos de nós, perdão, ainda só ouve de forma automática, mecânica, recebe o som e pronto. E aí a gente diz assim: você assistiu a pregação? Eu ouvi a pregação. E ao sair desta audição, fazíamos tudo aquilo ao contrário do que foi dito. Por quê? Porque nós não sentimos a palavra, nós não percebemos a palavra, nós não apreendemos a palavra, nós não escutamos olhando silenciosamente para aquele que nos fala e, portanto, não interromper aquele que fala, mas nós, principalmente, esse ouvir, que é muito mais profundo e, portanto, é o escutar, representa sentir a palavra. Quando a gente diz assim, Senhor, faz de nós um instrumento de vossa paz, nós estamos falando isso. E quando nós falamos, nós estamos ouvindo isso. Agora, será que nós estamos sentindo o que representa repetirmos nas nossas orações, na oração de São Francisco: Senhor, fazei de todos de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desesperança, que eu leve a esperança. Onde não houver a fé, que eu leve a fé. Será que estamos sentindo essas palavras? Será que ao proferirmos o Pai Nosso, a oração simples, a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Será que estamos escutando, sentindo a força que essa palavra, que essa frase, que essa oração tem? Reconhecemos que é o Pai nosso que estás no céu. Dizemos assim: seja feita a sua vontade. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. São palavras que proferimos. São palavras que outros ouvem quando proferimos. Mas será que ao falarmos essas palavras, estamos escutando ela? Emmanuel continua dizendo no seu texto, na sua mensagem: cada registro falado traz consigo o impacto da ação. E o impacto da ação provoca uma reação. E ele diz: tudo que a palavra falada, sentida, escutada, compreendida, né? Toda palavra tem um registro e toda palavra gera uma reação. Contudo,
diz ele, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura, dependendo daquilo que ouvimos e da capacidade que temos de escutar o que nos é dito, de apreendermos essa palavra, esse verbo, de sentirmos a palavra, será que a nossa reação será um bálsamo ou será um veneno? Se nós dermos vazão às notas alusivas à conduta dos outros, e se essas notas são carregadas de perversidade, de maledicências, se nós não fecharmos os nossos ouvidos, se nós não fecharmos a nossa escuta, se nós não jogarmos fora o que a gente intitula de fofoca, mas que de uma forma muito clara é uma profunda maledicência, é uma profunda maldade, até que ponto nós não vamos reverberar, não vamos aumentar, né, esse comentário, esse falatório, ou melhor, as grandes falácias que repetimos. Pela resposta, ele diz assim, por tua resposta, converter-se-á o bem na lição, ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Eu fui buscar numa grande amiga, Ana Maria Sade, porque eu sei que ela gosta muito, e ela sempre fala algumas trovas que falam da palavra, sobre a palavra, que é de Casimiro Cunha, e eu pedi a ela, Ana Maria, me vê algumas trovas de Casimiro sobre a palavra, para que eu possa utilizar na reflexão. Ela me deu algumas, e eu separei algumas delas para repetir aqui, para mostrar a gente o que nós devemos, o que nós podemos, o cuidado que devemos ter com a nossa palavra, o cuidado que devemos ter ao escutar algumas palavras e não repetir, reverberar, ecoar aquilo que pode fazer mal ao outro. O que nós falamos tem que ser bálsamo, tem que ser acalanto, tem que ser generoso, não tem que ser perverso, não tem que ser maldoso, não tem que ser maledicente. Casimiro Cunha diz assim, a palavra generosa, doce e compassiva cai no deserto das almas como a gota de água viva. Assim deve ser o nosso verbo, assim deve ser a nossa palavra. É assim que devemos traduzir o que escutamos. É assim que devemos sentir o que escutamos e traduzir isso em forma de palavras, de forma generosa, compassiva, doce. Casimiro Cunha diz assim, do verbo usado no mundo, nasce a guerra, nasce a paz, com palavras edificas, com palavras matarás. Comecei usando uma trova de Casimiro, muito bonita, muito leve. E agora usei, né, fiz uso da palavra de Casimiro Cunha para traduzir um cuidado e uma atenção com que nós todos temos ao reverberar essas palavras. Porque a palavra nasce, da palavra no mundo nasce a guerra, nasce a paz. Podemos, com a palavra, edificar, construir, transformar, ser a gota d'água no deserto de uma alma. Mas podemos, sim, incendiar a vida de uma outra pessoa, machucar, ferir o coração do outro. Podemos decretar guerras sem necessariamente termos exércitos ou termos armas na mão. Mas, às vezes, a nossa palavra provoca guerra entre as pessoas, provoca reações muito negativas no outro. Com palavras edificas, constrói, com palavras podemos também matar o outro, matar a alegria do outro, a esperança do outro. Seu Clóvis dizia, me lembro na minha época de mocidade, ter ouvido isso várias vezes em suas aulas, que eu tive
um grande presente na minha vida de conviver com esse homem, com esse pastor de muitas almas, e por isso nós sempre reverenciamos e referenciamos muitas das nossas palestras, muitas das nossas reflexões, trazendo o nome de seu Clóvis às nossas reflexões, porque realmente ele foi um pastor para aqueles que puderam conviver com ele, e ele ainda é um grande pastor, um grande mestre para todos nós, que nos conduz, que nos ampara, que nos apoia, que a sua palavra edifica o nosso coração, transforma o nosso coração, apazigua o nosso coração, acalma. Existe um livro dele que infelizmente está esgotado, chamado de Jesus para os que sofrem, que cada capítulo daquele é efetivamente destinado para aqueles que sofrem. Um homem que usa da sua palavra escrita, né, para acalmar, acalentar, confortar, fortalecer o coração do próximo, precisa de todos nós sempre buscarmos, sempre referenciarmos, sempre reverenciarmos. Ele foi um homem na Terra, um homem que provavelmente apresentou defeitos, apresentou qualidades, mas muito do que deixou, muito mais fortaleceu, muito mais abençoou e transformou corações que não só ouviram a sua palavra, como escutaram a sua palavra. E como escutaram a sua palavra, fizeram o que efetivamente Emmanuel coloca a seguir. Diz ele assim: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição, da nossa capacidade de ouvir, com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Se ouvimos, ou melhor, se escutamos o Evangelho, vamos sentir essas palavras do Evangelho. E ao sentir a palavra, não só ouvir, não só, como diz aqui, vamos lubrificar as engrenagens da audição, significa deixar com que as palavras penetrem o nosso coração. E não simplesmente façam parte mecânica, automática daquilo que Deus nos deu, o poder de ouvir. Ouvir e lubrificar a nossa audição significa escutar, significa dar atenção, significa concentrarmos esse ato de ouvir e escutar, perceber, compreender, apreender o que aquele que quer dizer, o que aquele que fala quer dizer. E aí vem a nossa atenção, porque ouviremos muitas coisas, desde coisas positivas a coisas negativas. Agora, cabe a nós lubrificarmos as nossas audições para só deixarmos passar, escutar, sentir, concentrarmos as nossas vidas, as nossas ações, naquilo que efetivamente pode ser um bálsamo para o outro. Porque aquilo que escutamos não poderemos guardar. Se escutamos o Evangelho, não podemos guardar para nós o Evangelho. Porque, como disse Jesus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz, que não haja de vir à tona.
Se escutamos o Evangelho, escutamos, apreendemos, percebemos, sentimos a palavra, guardamos os ensinamentos e temos que trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa prática. Se pedimos a Deus que nos livre da tentação, temos que fazer por onde nos afastarmos do mal. Não praticarmos o mal. Se reconhecemos que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Consolador. E se isto não é algo só mecânico de termos ouvido, ou se podemos ler, de lermos. Ao lermos alguma coisa, não só devemos ler automaticamente. É preciso compreender o que está escrito, entender o que está escrito e tirarmos as palavras do papel e colocarmos em prática. O que Emmanuel quis nos dizer com esta mensagem chamada Palavra Falada é que ouvir o Evangelho é muito pequeno. Precisamos escutar o Evangelho, sentir o Evangelho. E que ao fazermos isso, ao ouvirmos com atenção, ao ouvirmos compreendendo, ao ouvirmos concentrado, ao fazermos o esforço para compreender, nós devemos transformar essa escuta, isso que foi apreendido e compreendido por nós, pelo nosso coração, pela nossa mente, traduzirmos em palavras. E estas palavras precisam ser bênçãos, precisam ser bálsamos, e não, como disse aqui Emmanuel, que devemos ter cuidado. Nossa frase, meus irmãos, a minha frase equivocada, poderá semear veneno. Uma frase equivocada, uma frase dúbia, poderá semear veneno. E as nossas palavras precisam semear paz. Casimiro Cunha, a palavra generosa, doce e compassiva, cai no deserto da alma como gota de água viva. A palavra edifica, mas a palavra, infelizmente, pode matar. Então, vamos sempre procurar, se os nossos ouvidos, se a nossa audição estiver enferrujada, precisamos, diz ele aqui, Emmanuel, lubrificar as engrenagens da nossa audição com um óleo simples, chamado óleo de amor. Se nós lubrificarmos a nossa audição com o óleo do amor, com certeza estaremos, sendo emissários muito maiores, muito melhores, muito mais eficazes. Poderemos repetir: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ao lubrificarmos os nossos ouvidos, a nossa audição, que é automática para quem escuta, não precisamos, quem não precisa, Mas mesmo aquele que usa um aparelho auditivo e consegue ouvir, também este precisa escutar, precisa compreender a palavra, precisa estar antenado, ou usando uma expressão muito atual, conectado com Deus. É preciso estabelecer conexões fortes com o plano espiritual, com os nossos benfeitores espirituais. Para alguns anjos, para alguns santos, para outros são aqueles que nos guiam, mas são os nossos benfeitores espirituais, guiados e orientados pelo plano espiritual para nos proteger, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos guiar.
que possamos estar atento nesse sentido, de que é preciso apreender, escutar as palavras do mundo, mas apreendermos só aquilo que for importante para que possamos colocar em prática e esta prática seja carregada de bálsamo, seja carregada de construção, de edificação, de transformação. Inicialmente, para nós, escutarmos até as nossas palavras. Porque ao escutarmos aquilo que dizemos, talvez a gente não estaria proferindo tantas injúrias, tantas maldades, ou como se a gente quiser facilitar, não estaríamos fofocando tanto. Porque a fofoca, quando ela é aumentada, né, como ali, ó, quando a palavra denominada maledicência, fofoca, injúrias, é carregada por um fio de uma ponta a outra, ela só planta, só vai reverberar coisas ruins. Como disse Casimiro Cunha, a palavra pode ser guerra, e se a palavra for guerra, ela pode matar. Que as nossas palavras sejam fruto de escutas positivas, de escutas do Evangelho, de escutas de amor, e que toda vez tenhamos o nosso depósitozinho de óleo de amor para estar sempre purificando, lubrificando os nossos ouvidos, a nossa audição e, essencialmente, o nossa mente e nosso coração. Que Jesus nos proteja, que nos abençoe, que fortaleça os nossos corações. De novo, vou repetir, esse momento de pandemia é um momento de grande teste, de muitas dificuldades para com todos nós, e que precisamos sempre estar alimentando e alimentando os nossos corações de esperanças, de que é menos um dia, né, de pandemia, e estaremos assim diminuindo o tempo para que possamos aí abraçar, conversar diretamente, fronte a fronte, não Facebook, mas face a face com aquelas pessoas que a gente tanto ama. Que possamos nos deslocar para a nossa Escola Jesus Cristo, a nossa amada Escola Jesus Cristo, como dizia a minha mãe, né? Perdão, como diz a minha mãe, né? A nossa amada Escola Jesus Cristo estará com os portões abertos, como todas as tardes durante a semana, como todas as noites durante a sexta e na segunda, e como todos os domingos de manhã, né? Para que possamos ouvir e, para além de ouvir, escutar o Evangelho e transformar essa escuta em palavras de bálsamos, palavras doces e compassivas, que ao caírem, né, na alma das pessoas, no deserto da alma das pessoas, possa ser uma gota de água viva e que liberte, que mate essa sede, né, e que acabe com a angústia de tantos de nós, como nós muitas vezes somos dominados. Que Jesus nos ampare, que os benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo possam nos proteger e nos fortalecer hoje e sempre. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos refletir sobre uma passagem do seu Evangelho que Lucas nos apresentou, que é a parábola da candeia. Junto, Senhor, com a mensagem tão bela, tão sábia do nosso Emanuel. Agradecemos tanto a Chico por ter sido emissário, o mediador de tantos exemplos, de tantos ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos, 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 para que possamos perseverar no seu Evangelho, na busca da palavra, da escuta da palavra,
do esforço em compreender a sua palavra, do sentir a sua palavra, Senhor. Somos ainda muito pequeninos e ainda não ouvimos direito, ou seja, não escutamos, não compreendemos e, portanto, Senhor, ainda temos muita e muita dificuldade de colocar em prática. Por isso imploramos, ajuda-nos a perseverar, perseverar e perseverar. Se cairmos, Senhor, ajuda-nos a levantar, a nos erguermos, porque a palavra escutada, compreendida, sentida, percebida, Senhor, ela se transforma em ação. E essa ação vai construir, edificar as nossas vidas para o bem. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja.